Vamos imaginar o seguinte, né? Dedução, o que seria a página 1? Dedução da expressão de Bernoulli a partir da equação de Euler. Lembrando que isso aqui é Navier-Stokes com a viscosidade zero, né? Então, lembrando que a equação de Euler nada mais é que a equação de Navier-Stokes com a viscosidade zero. A equação de Euler, ela é dada, então, por dV dt menos gradiente de P dividido por ρ mais um vetor G, que é a gravidade. Eu vou resolver a equação de Euler para uma linha de corrente. Então, analisando essa equação de Euler para uma linha de corrente, eu vou criar um sistema de coordenadas tal que a minha velocidade v seja igual ao módulo da velocidade vezes uma direção tangencial e zero numa direção normal. A linha de corrente, lembrando, né, ela é um caminho por onde, que representa o fluxo, onde cada ponto dessa linha é tangente à velocidade naquele ponto. Então, se eu criar um sistema de coordenadas onde S é a componente tangencial e M é a componente normal, qualquer vetor velocidade vai ser desse tipo, V igual a Vs e 0M. Tudo bem? Eu vou abrir primeiro esse termo dVdt aqui. Lembrando, né, isso aqui é a nossa derivada substantivo, né? dV dt é a derivada em relação ao tempo da minha velocidade, só que a velocidade é simplesmente Vs, né? Então já vou até colocar desse jeito, Vs mais. Agora eu tenho que fazer aquele termo, né, de V. Só deixar escrito aqui para ficar mais claro. dV dt, ele é definido, né, como derivada de V em relação a t, mais V nada de V, né? Então é isso aqui que eu vou fazer. O que vai ser esse termo aqui? Vai ser V, a velocidade, Vs 0n, que multiplica a derivada na direção tangencial. Eu vou chamar de derivada em relação a L, tá? Minha derivada na direção tangencial. Derivada em relação a N, eu vou chamar de derivada na direção normal. E isso aqui vai multiplicar a minha velocidade. Vs 0n. Então, isso aqui, né, é a minha derivada substantiva. Vamos resolver esse termo aqui, né? A derivada do tempo não tem nenhum termo especial. Esse aqui eu vou ter Vs, V vezes a derivada em relação a L. Todos os outros termos vão ser zero, né? Porque a derivada de V em relação a N, a hora que eu multiplico S por N dá zero. A hora que eu multiplico S por N dá zero, a hora que eu multiplico N por N dá derivada, mais eu tenho zero aqui. Então, só vai sobrar esse termo e ele vai ser aplicado só em Vs, né? Porque a derivada de zero também é zero. Ou seja, dV dt. Isso aqui vai ser igual a derivada em relação ao tempo de Vs, tá? Mais V derivada em relação a L
de Vs. Aqui eu tenho uma derivada de produto, né? Aqui eu tenho uma derivada de produto. Vamos abrir essas derivadas e ver onde é que a gente chega. dv dt vai ser igual, então, a v derivada em relação a t do meu versor S, mais S derivada em relação a t da minha velocidade v, mais... Aí aqui, olha, eu vou pôr esse v para fora, né? Vai ficar v ao quadrado derivada em relação a L de S, mais... Agora vai sair o v, né? Vs derivada em relação a L de V. A gente tem dois termos aqui na direção S, né? Esse e esse. Então, dv dt vai ser igual derivada de v em relação a t mais v derivada de v em relação a L na direção S, mais v ao quadrado derivada de S em relação a L, mais v derivada de S em relação a t. Então, observem, né? A gente tem alguma coisa na direção S e nós temos duas derivadas do versor. Derivada do versor S em relação a L, derivada do versor S em relação a t. Como é que a gente consegue tentar tratar, então, essas duas derivadas, né? Vamos por partes. Primeiro, vamos ver o termo derivada de S em relação a L. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um trecho da minha linha de corrente, esse arco, ele está seguindo esse caminho, né? Então, meu versor S, ele está aqui e ele está aqui. Ele muda, né, de posição e de direção com o tempo. Se eu traçar as normais aqui, né, eu vou chamar isso aqui de raio de curvatura, né? Eu vou ter uma distância entre os pontos, entre a posição inicial e final, que eu vou poder chamar de ΔL, né? O tanto que ele se deslocou, tá? E eu vou formar aqui um ângulo θ. Tudo bem? Se eu divido isso aqui no meio, eu posso fazer um outro triângulo que vai ser similar a esse, né? Então, aqui vai ser um triângulo retângulo, tá? Aqui eu tenho meu ângulo θ sobre 2. Se a gente observar, o raio da curvatura, ele está exatamente na direção N, né? Ele está exatamente na direção N. Então, aqui eu vou pôr meu versor N. Na hipotenusa, né, onde estava o raio de curvatura, eu vou colocar o meu versor N. E na direção S, eu vou ter o meu ΔS sobre 2. Porque esse seria metade, né, desse termo aqui, em termos aí do meu versor. Bom, então vamos tentar agora ver o que eu tenho de relação, né? Eu consigo relacionar o ΔS com o N, né? Então, meu ΔS sobre 2 vai ser igual a N seno de θ sobre 2. Né? Esse negócio aqui. Para quando o θ é pequeno, a gente tem que o seno de θ é aproximadamente igual ao θ, né? Então, já vou fazer seno de θ sobre 2
é aproximadamente igual a θ sobre 2. Certo? Então, quando o meu θ tende a zero, eu posso usar essa igualdade, né? O meu seno de θ, ele é isso dividido por isso, certo? Então, eu já vou até colocar aqui módulo de ΔS sobre 2 por N. Mas ele também é ΔL sobre 2 sobre RC, né? Porque esses triângulos são equivalentes. Então, isso aqui vai ser ΔL sobre 2 dividido pelo raio da curvatura. Tudo bem? Então, de novo, como eu posso usar essa igualdade, eu posso dizer que θ sobre 2 é igual a isso aqui. Na verdade, o seno de θ sobre 2 vai ser igual a isso aqui. Então, eu vou substituir aqui, né? ΔS sobre 2 vai ser igual o módulo do meu versor normal, ΔL sobre 2 dividido por RC. Né? Se eu cortar o 2 com 2, né, e eu jogar o ΔL para lá, módulo de ΔS sobre ΔL é igual ao módulo de N RC. Quanto vale o módulo de N? Quanto vale o módulo disso aqui? 1, certo? Porque isso aqui é um versor, então isso aqui vale 1. Então eu poderia ter tanto 1 quanto menos 1 nessa relação. Só que, se eu olhar essa figura, para o mesmo θ, quanto menor o ΔL, maior o ΔS. Mas esse versor vai mudar para o mesmo ângulo, né? Conforme isso aqui for menor. Ou seja, conforme ΔL diminui, o ΔS aumenta. Portanto, ΔS, ΔL, e aí eu vou tender esse ΔL para zero, né? Então eu tenho que a derivada de S em relação a L, que é o que eu quero, vai ser menos 1 sobre RC na direção normal. Tá? Então, o que eu tiro de interessante disso? Que a variação desse ΔS, né, ele vai ser sempre na normal e apontando para dentro. Tudo bem? Então, se eu for traçar alguma derivada de S em relação a L, ele vai ter um comportamento assim, ou seja, um comportamento exatamente de uma força centrípeta, certo? Tudo bem? Bom, observem, né, obviamente essa figura está grande, né, está exagerada, mas a gente tem que lembrar que esses desvios que a nossa linha de corrente pode sofrer podem ser bem pequenos, então esse ângulo e tudo isso a gente tem que considerar que sejam suficientemente pequenos. A gente conseguiu calcular a derivada de S em relação a L, vamos deixar ela de canto por enquanto e a gente já volta nela. Então, vamos agora pensar no termo temporal, né? Então, o termo derivada de S em relação a T e ver o que eu posso tirar de informação disso aqui. Primeiro, se eu tiver um escoamento permanente, diretamente eu tenho, né, que a derivada de S em relação a T é zero. Se o meu escoamento é permanente, nada muda com o tempo. Se nada muda com o tempo, a derivada temporal é zero. Então, esse é o caso mais simples. Se eu tiver um escoamento transiente, com LC, com linhas de corrente paralelas,
Quer dizer, eu tenho, por exemplo, um escoamento transiente, mas que as linhas de corrente são completamente paralelas. Então, aqui eu tenho uma velocidade que vai depender do tempo, né? A velocidade vai variar com o tempo, mas o meu versor S não vai mudar com o tempo, porque eles estão sempre seguindo esse mesmo caminho. Tá? Então, quando eu tenho escoamento transiente e linhas de corrente paralelas, a derivada de S em relação a T também é igual a zero. Tá? Isso aqui porque o versor S não muda com o tempo. As minhas linhas de corrente, elas estão sempre com o mesmo formato. Então, essa derivada ainda é válida. Né? E, finalmente, né, um escoamento transiente. Uma linha de corrente com curvatura. Eu vou ter que derivada de S em relação a T é zero. É diferente de zero, né? E a priori, não é possível determinar. Então, eu tenho essas três situações para a derivada temporal do S, né? Se for escoamento permanente, eu sei que é zero. Se for escoamento transiente, mas com linhas de corrente paralelas, eu sei que é zero. E se for escoamento transiente com linhas de corrente com curvatura, é um valor diferente de zero que eu não sei quanto vale. Tudo bem? Então, vejam, a gente tem... se eu voltar lá na primeira expressão, né? A gente estudou esse termo aqui. A gente conhece todos os componentes dele. Agora a gente tem que falar tanto desse termo de pressão, quanto desse termo de gravidade. Então, vamos desenvolver um pouco e começar aqui falando do termo de gravidade. Então, componente da gravidade. No nosso sistema de eixos, né, o G, ele vai ter que ser um G L na direção S, mais um Gn na direção N. Só que no sistema cartesiano, a gente sabe que o meu G, meu vetor G, sempre vai ser menos G vezes K. Né? Vai ser a constante da gravidade no sentido negativo do eixo K. Isso aqui é para o sistema cartesiano. Então, para eu conseguir achar, né, cada um desses componentes, GL vai ser menos G K vezes S, né? A projeção desse vetor nesse é esse termo, né? E o Gn vai ser menos G K produto escalar com N. Então eu tenho que descobrir quem são, né, esses componentes do G fazendo, né, esses produtos aqui. Bom, só para ilustrar, imagina que eu tenha uma linha de corrente qualquer, né? Aqui eu vou ter o meu eixo K, né? O eixo K sempre vai ser apontando para o centro do planeta, aqui é K. No nosso sistema de unidades aqui eu tenho o S, aqui eu tenho o N, né? E eu vou ter um ângulo θ aqui. Então, K, que multiplica N, vai ser igual, né, módulo de K, módulo de N, cosseno daquele ângulo θ. Lembrando que o módulo de K é 1 e o módulo de N é 1, isso aqui vai ser só cosseno de θ. Né? Além disso, se eu desenhar um triângulo, eu consigo mostrar que esse cosseno de θ vai ser um ΔZ por um ΔN, ou um dz por dn.
Ou seja, KS vai ser igual a cosseno de π sobre 2 menos θ, que vai ser igual a dz dl, né? Então, se aqui é θ, aqui é π sobre 2 menos θ. O Kn, K escalar N, vai ser cosseno de θ, que vai ser igual a dz dn, certo? Então, uma aproximação parecida com o que a gente fez anteriormente, a gente consegue mostrar essas igualdades. E, finalmente, o meu vetor G, ele vai poder ser escrito, né, como menos G dZdl na direção S, menos G dZdn na direção N. Então, esse aqui é o meu componente da gravidade para aquele termo. Faltou falar do componente da pressão, né? Componente da pressão. O que eu preciso fazer? Eu preciso escrever gradiente de P em relação a ρ nas direções S e N, né? Para que isso seja possível, é necessário que ρ seja F de P. O que isso aqui significa? A massa específica ela tem que ser uma função só da pressão, né? A gente já viu isso lá atrás e isso tem um nome que é, então, ou seja, o fluido deve ser barotrópico. Um fluido barotrópico, então, é um fluido cuja massa específica depende apenas da pressão, tá? Quando eu tenho, então, isso, nessas condições, eu tenho que, eu vou chamar de um P asterisco, né? Isso aqui vai ser, então, nada P em relação a ρ. E aí eu consigo integrar, aliás, eu vou fazer isso em uma única dimensão, né? dp asterisco vai ser dp sobre ρ. Lembrando que o ρ é uma função só de P. Isso significa que eu posso integrar direto isso, né? Então, meu P asterisco vai ser a integral de dp ρ de P. Certo? De novo, porque isso aqui é uma função só de P. E aí, eu vou conseguir mostrar, vou conseguir definir, né, que nábula P sobre ρ vai ser igual a esse nábula P asterisco, né? Que vai ser simplesmente, né, derivada de P em relação a S, perdão, em relação a L, na direção S, mais a derivada de P em relação a N, na direção N. Eu vou simplesmente aplicar, né, o gradiente nesse P, né, nesse P asterisco, lembrando que agora o meu sistema de coordenadas tem S e N. Então, eu consegui escrever o gradiente de P em relação, dividido por ρ, em termos de S e N, né? Mas, para isso, foi obrigatório que o meu fluido fosse barotrópico. Senão, essa integral aqui eu não poderia conseguir, eu não resolveria dessa forma. Lembra que lá atrás eu simplesmente disse o fluido tem que ser barotrópico. Agora eu estou mostrando matematicamente essa necessidade. Tá? Bom, então agora eu tenho todos os termos, né, da minha expressão de Euler. E aí, se eu somar tudo,
Então, somando todos os termos, da expressão de Euler, eu vou ter, na direção S, derivada de V em relação a T, mais V, derivada de V em relação a L, vai ser igual a menos derivada em relação a L, de P asterisco, mais GZ. Essa V derivada de V em relação a L, a gente consegue escrever, né, em termos, lembrando, né, que é derivada de x ao quadrado, por exemplo, em relação a y. Isso aqui é 2x derivada de x em relação a y. Né? Existe essa igualdade aqui na matemática. Eu posso fazer essa igualdade no caminho oposto, né, e trocar aqui para v ao quadrado. E aí eu tenho que na direção S, derivada de v em relação a t, mais a derivada em relação a L, de v ao quadrado sobre 2, mais p asterisco, mais gz. Tudo isso vai ser igual a zero. Olha só, aqui dentro a gente já tem, né, a expressão de Bernoulli, né? Então, se a minha derivada temporal for zero e eu integrar numa linha de corrente, eu tenho a equação de Bernoulli. Tá? Só que além dos termos tangenciais, né, eu tenho os termos normais. Então, o normal vai ficar v ao quadrado sobre aquele raio de curvatura, vai ser derivada de p asterisco com n mais g derivada de z em relação a n. Então, está provado o que eu queria provar, que a equação de Bernoulli ela é completamente equivalente à equação de Navier-Stokes, só que ela vai ser equivalente à equação de Navier-Stokes sob algumas condições. Primeiro, que eu esteja num regime permanente ou que as linhas de corrente sejam paralelas, né, que dessa derivada vai ser igual a zero. Eu preciso que meu fluido seja barotrópico, né, para que esse termo aqui exista de verdade. Então, se eu integrar a expressão de Euler ou a expressão de Navier-Stokes, desprezando a gravidade, sobre uma linha de corrente e tiver essas condições que a gente mencionou, a gente tem a equação de Bernoulli. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouco, vamos comparar, né, para finalizar aí, a nossa equação de Bernoulli com as leis da termodinâmica. Né? Vamos ver o que a gente tem de igualdade, né, entre essas expressões. O que eu vou fazer, né, eu vou pegar a equação de Bernoulli, escrita aqui, tá? E eu vou comparar visualmente, né, com a primeira lei da termodinâmica, que ela pode ser escrita dessa forma aqui, conforme a gente mostrou lá atrás num dos primeiros dias de aula. Né? A gente consegue observar que elas têm uma certa semelhança. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou igualar. Então, de novo, eu vou comparar, né, a equação de Bernoulli com as leis da termodinâmica. Então, equação de Bernoulli e as leis da termodinâmica. Então, eu tenho, né, a expressão de Bernoulli pode ser escrita como integral de dp sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2 mais gz. A primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como
P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ, calculados aí em 1.1 e 2, né? Mais um U, calculado aí de 1 a 2. Se eu fizer o ponto 1 tendendo ao ponto 2, né? Então, fazendo o ponto 1 tendendo ao ponto 2, eu vou ter uma derivada, certo? Porque eu tenho isso aqui no ponto 1 menos isso aqui no ponto 2 dividido pelo espaço deles. Então, isso aqui vai virar uma derivada. Lembrando que ρ é 1 sobre V, onde V é o meu volume específico, né? O volume específico é o volume dividido pela massa. Ele é simplesmente o inverso, né, de V. Então, como eu derivei, essa integral some. Veja que V ao quadrado sobre 2 eu tenho dos dois lados, né? GZ eu tenho dos dois lados, tudo isso vai sumir. Então, esse termo aqui vai virar V dp. Esse termo aqui, então, é igual a derivada, né, de PV, porque P sobre ρ é P vezes V, né? Então, derivada disso aqui, mais, isso aqui foi embora, isso aqui foi embora, a derivada de U, mais dU. Certo? Bom, essa derivada de dois termos, de um produto, né, eu posso abrir isso aqui. Então, VDP vai ser igual a VDP mais PDV, né? Esses dois termos vêm dessa derivada, mais dU, né? Que é a minha diferencial da energia interna. Se eu usar a energia de Gibbs, né? Energia de Gibbs, a equação de Gibbs diz que dU é igual a TdS menos PdV, né? ds é a minha entropia. Eu posso substituir esses dois termos aqui, né, por TdS. Então, VdP é igual a VdP mais TdS. Ou TdS é igual a zero. O que isso aqui quer dizer? Isso significa que para que a equação de Bernoulli seja válida, usando a primeira e a segunda lei da termodinâmica, TdS tem que ser iguais a zero. Quando que eu tenho TdS igual a zero? Em duas situações. Ou quando a minha temperatura é zero, e temperatura, eu estou falando de temperatura relativa, então eu precisaria estar no zero absoluto, né? E se eu estou no zero absoluto, eu não tenho movimentação nem de elétrons, quanto mais de fluidos, né? Então, eu excluo a possibilidade do T ser zero, mas o ds, que é a minha entropia, né? O diferencial de entropia, ele pode ser zero. Então, ds igual a zero, significa que é um processo isoentrópico. Ou seja, né, o que a gente mostrou aqui? Que para que a equação de Bernoulli seja válida, o processo tem que ser isoentrópico. E olha que interessante, né? Porque antes a gente estava assumindo isso como premissa. Agora a gente mostrou que não é a premissa, que é obrigatório, que a lei da termodinâmica obriga que o processo seja isentrópico. Tudo bem?